Algumas pessoas acreditam que prever acidentes é morte de parentes em seus sonhos. Reflexo do subconsciente ou previsão do futuro? Mas e você? No que acredita? Olá, sejam bem-vindos a mais um Mistérios. E no programa de hoje nós vamos debater sobre sonhos premonitórios. E eu conto para este debate com a dupla Márcia Cobeiro, parapsicóloga e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, e Norberto Gavioli, tecnólogo e pesquisador espírita. Então, Márcia, vamos começar com você hoje. Os sonhos realmente podem prever o futuro? Antes de falar se podem ou não podem, vamos fazer uma diferenciação entre o termo premonição, que é usado dentro do espiritismo, mais no sentido de um aviso, um alerta, e aquele que é prudente vai ouvir isto e tomar medidas para que, se possível, evitar aquela situação. E na ciência parapsicológica não se usa o termo premonitório, premonição, usa precognição, conhecimento direto de um fato do futuro. Agora, se são faculdades, as faculdades parapsicológicas são faculdades humanas, são inerentes, próprias dos seres humanos, todos os seres humanos têm. As faculdades parapsicológicas geralmente ficam arquivadas no inconsciente, e esse inconsciente pode manifestar-se a qualquer momento. Por excelência, qualquer estudante de primeiro ano de psicologia sabe que o sonho é, por assim dizer, a maneira com que mais facilmente o inconsciente se manifesta. Por isso, muito das nossas pré-cognições, muito daquilo que nós conhecemos espiritualmente do passado, do presente e do futuro de toda a humanidade, para manifestar-se a linguagem mais fácil, o meio mais fácil vai ser o sonho, que nós chamamos de sonhos pré-cognitivos. Então é possível que esses sonhos aconteçam. Se são sonhos pré-cognitivos ou não, se vão acontecer ou não, nós temos que esperar o tempo passar, porque eu sonho todas as noites, durante todos os dias da minha vida, em média de 5 vezes. O próprio Norberto tem dito aqui várias vezes sobre o REM, Rapid Eye Movement, que é quando os olhos se movimentam rapidamente, é naquele instante ali que a pessoa está sonhando. Então, isso ocorre de 3 a 5 vezes, em média, por noite, e nós não nos lembramos da imensa maioria. Agora eu sonho com aquilo que eu tenho medo, com aquilo que eu fantasio, com aquilo que eu vi na televisão, com o que eu imaginei, com o que de fato aconteceu, coisas que eu vi na televisão. Um exemplo bem concreto. Eu vejo um noticiário de um acidente de moto na televisão, e aquilo me impressiona. À noite eu sonho, e na imagem do acidentado está, por exemplo, meu filho. Será que isso realmente foi um sonho pré-cognitivo? Vou ter que esperar o tempo passar. Se acontecer, foi um sonho pré-cognitivo. Se não acontecer, foi só um medo, uma impressão, algo que eu vi e que impressionou. Porque o sonho é uma mistura de sensações reais com sensações irreais. Norberto, e na sua opinião, os sonhos podem prever o futuro? Podem e prevêem. Eu vou contar um caso pequenininho aqui, né? O meu pai, ele sempre foi uma pessoa isolada, isolacionista. E, certa feita, ele convidou todos os parentes para comemorar o aniversário de casamento dele. E foi uma coisa inusitada. E essa reunião foi um grande churrasco, tinha umas 50, 60 pessoas da família, os mais próximos,
E, por incrível que pareça, na semana seguinte ele morreu. Então ele recebeu um autoaviso, fez aquele congraçamento para anunciar a sua despedida. Não que naquele dia ele falou, olha, estou indo morrer, viu pessoal, tchau, foi um prazer estar com vocês. Mas a relação dele para com os presentes foi uma coisa assim totalmente inusual. Ele conversou com todos, abraçou todos, se relacionou muito bem com todos. Na semana seguinte, desencarnou. Então isso é uma premonição, é o que nós consideramos uma premonição. Uhum. Seria uma espécie de mediunidade também? Sim. Dentro da mediunidade, né, o sonho seria o que nós chamamos de animismo. Por quê? Porque aí é o próprio espírito do indivíduo que está se relacionando durante o sonho com aqueles afins. Então o indivíduo se desliga das atividades normais, o corpinho está tranquilo, não tem nenhum problema, e ele fica com as atividades automáticas para a manutenção da própria vida, enquanto ele está dormindo. O resto da sua energia é canalizada para o relacionamento. Então, durante o sonho, ele se relaciona com seus afins. Vai passear, vai encontrar amigos, afetos, desafetos. Só que nessa relação, esses eventos não quer dizer que eles vão ocorrer na semana seguinte. Isso pode ocorrer dentro de um prazo indeterminado. Márcia, eu vi que você estava balançando a cabeça ali como se não concordasse. Não, eu não posso concordar, porque desde que nós começamos, né, a dialogar, a conversar aqui sobre diversas maneiras de interpretar o mesmo fenômeno, né, a gente tem visto a interpretação religiosa, a interpretação filosófica, a interpretação científica, que eu tenho insistido na unidade corpo-alma. O ser humano é uma unidade psicossomática. Vamos comparar, Norberto, o ser humano a um apagador, daqueles de escola do nosso tempo. Isso. Então, se eu tenho um pedaço de madeira e aqui eu tenho um feltro colado, isto é um apagador. Eu olho de um lado, ele é madeira, eu olho o outro lado, ele é o feltro. Dois aspectos diferentes de um mesmo fenômeno, único fenômeno chamado apagador. Se eu ando ali pelo jardim, pelo canteiro, em algum lugar, e acho um sarrafinho de madeira, um pedacinho de madeira, e pergunto para todo mundo, o que é isso? O que a pessoa me responde? Madeira. E se eu acho lá num canto jogado um pedaço de pano e mostro para alguém e pergunto, o que é isso? A pessoa me responde, pano. Então, pano e madeira separados não são apagador. Juntos, dois aspectos diferentes, um único ser, o apagador. O ser humano é como um apagador. Eu olho daqui, ele é espiritual. Eu olho daqui, ele é material. Mas é uma unidade que não se separa nunca. E muito menos durante o dormir, muito menos durante o sonho. Então, nós temos a faculdade de conhecimento espiritual, que se chama telepatia. Se eu não conheço a telepatia, eu posso fantasiosamente achar que durante o sonho fui eu que saí daqui e fui viajar, fui visitar, fui manter contatos. Mas é muito mais simples e muito mais fácil entender que para a alma humana, para a espiritualidade que todo ser humano tem, não existe distância. Então, eu estou aqui e para conhecer espiritualmente o que está acontecendo agora, por exemplo, lá no Japão, eu não preciso sair daqui. Porque para a espiritualidade não existe distância, não existe tempo e não existe obstáculos. Isso. Somando tudo isso que você falou, há a possibilidade dessa percepção. Sim. Que é o que nós chamamos de prever o futuro, ou prever alguns eventos. E você tem uma outra designação. O que nós estamos discutindo é, o fenômeno existe? Existe. Então, durante o existe sonho, a telepatia, isso, a e essa telepatia pode manifestar-se num sonho. Isso, essa telepatia, ela manifesta-se no sonho e manifesta-se no estado de vigília,
O processo de comunicação é o mesmo. Tá? Nós, como seres pensantes, emitimos pensamentos. Eu não preciso sair daqui para pegar um pensamento externo. Eu pego, é só sintonizar. Então, durante o sono, nós nos desligamos das atividades do dia a dia, estou ali tranquilinho, e me ligo mentalmente, sintonizo aquilo que eu estou a fim de sintonizar. Então, eu viajo, esse viajo não quer dizer que o meu espírito saiu daqui e meu corpo ficou inerte. Não. A unidade existe, espírito, perispírito e corpo físico. Os três estão aqui bonitinhos. O que eu capto? Ondas, pensamentos, emissões, emanações de outros centros radiantes, porque tudo está radiando. Se você passar em frente a uma porta, a sua imagem ficou detetada na porta, no batente da porta. Ah, mas como? Se você dentro da porta coloca uma câmerazinha de televisão, você passou ali, a câmera te pegou. Então a tua imagem impregnou a câmera, da mesma forma que impregnou o batente da porta. Se você tiver mecanismos para ler o batente da porta, você verá todas as pessoas que passaram pela porta. Precisa ter mecanismo para ler. Norberto. Então, alguns indivíduos têm essa capacidade de ler as informações que vêm. Sempre vêm. Aproveitando esse seu gancho, eu queria saber que mecanismos são esses e dá para a gente desenvolver de acordo com o Espiritismo, mas eu peço para você responder daqui a pouco. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Olá, estamos de volta com a segunda parte do programa de hoje, debatendo sobre sonhos premonitórios. E no bloco anterior eu deixei uma questão para o Norberto, nos dizer que mecanismos são esses para a gente conseguir captar, de repente, informações do futuro. O Espiritismo nos oferece ferramentas assim, Norberto? Sem dúvida. A primeira ferramenta que o Espiritismo nos oferece é o esclarecimento. Jesus já dizia: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, tem indivíduos que têm essa capacidade mediúnica de ter essa relação com outros vivos e mortos mais facilmente do que os demais. Através do estudo e da prática, vai se desenvolvendo. Tudo que nós sabemos é fruto de experiências anteriores. Eu aprendo, treino e repito. Se eu aprender e não treinar, eu tenho um meio aprendizado. Então, o Espiritismo nos dá a ferramenta, nos oferece cursos, seminários, congressos com os mais variados temas. Um dos temas é o desenvolvimento mediúnico e o desdobramento, que é o que nós interpretamos como as viagens, né? São chamadas de viagens do espírito, outras linguagens, viagens astrais, que não é nada mais, nada menos do que a capacidade que o indivíduo desenvolveu nessa vida ou em vidas anteriores, já trazendo como bagagem, e aqui ele aperfeiçoa. Ou indivíduos que estão predispostos a essa aptidão mediúnica a desenvolvê-la. Então o Espiritismo é ferramenta. Sim. Márcia, a parapsicologia também oferece ferramentas para, a gente pode chamar de outra forma, né? Telepatia. Bom, primeiro, o Norberto insiste muito nessa frase de que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, ele esquece de dizer que Jesus deixa bem claro que a verdade é ele mesmo. Ele veio para mostrar o Pai, é Deus feito homem, e não para revelar e nem confirmar a doutrina espírita. Segundo, pelo pouco, que não é tão pouco assim, não vou ser modesta não, que eu conheço e que eu estudei a respeito do espiritismo, os grandes pensadores e mestres espíritas, como Allan Kardec, o historiador do espiritismo, Conan Doyle, Eliphas Levi, que é do ocultismo, mas também estudou muito o espiritismo, sempre recomendam não desenvolver nada. Se não é para desenvolver nada, que é para se contentar só com aquilo que tem, então é completamente contraditório que depois se ofereça cursos
para desenvolver e tal. Agora, com questão a pergunta do Felipe, como a parapsicologia, né, e como a ciência interpreta o mesmo fato, se também oferece ferramentas para se desenvolver, nós afirmamos categoricamente: os fenômenos são espontâneos, são incontroláveis, faz parte da natureza humana, mas ninguém manifesta suas faculdades parapsicológicas inconscientes na hora que quer, do jeito que quer. Então, a telepatia existe, está tão exaustivamente provada a partir de 1934, com experiências feitas na Duke University nos Estados Unidos, que o ser humano conhece superando o material. Só que lá nos Estados Unidos, em vez deles falarem espiritual, eles usam a sigla ESP, que é Extrasensory Perception. Percepção não sensorial. Uma percepção que não depende dos sentidos. Então, voltando ao que eu falei lá no começo, o ser humano é corpo e alma. Ele tem conhecimento através dos seus 5 órgãos dos sentidos e tem conhecimento espiritual. A minha visão é limitada. Eu não consigo ver através daquela parede que está atrás de você, Norberto, porque a parede é um obstáculo para a minha visão, que é sensorial. Mas para a minha alma não existe obstáculos de tempo, de distância, né? E ela não tem essas limitações da matéria. Qualquer série como Jornada nas Estrelas, o Spock, tem telepatia, tem desenho do Pica-Pau que se fala de telepatia. O que é telepatia? Capacidade que todo ser humano tem de conhecer o passado, o presente e o futuro. E não devemos, em ciência, procurar explicações sobrenaturais, explicações fora deste mundo, se basta, né, o conhecimento desse mundo para explicar o mesmo fenômeno. Se bastasse o conhecimento que nós temos hoje, a própria ciência estancaria, ela não evoluiria. Por isso que há a necessidade da renovação. As novas ideias, elas são, em princípio, inevitavelmente rechaçadas, porque cada indivíduo tem a sua verdade relativa. Então, se eu lhe trago um novo dado de realidade, ela tem que ser absorvida, compreendida por você, senão você não aceita, você rechaça na primeira. Por isso que a ciência evolui. E dentro do Espiritismo, o próprio Kardec falou, se a ciência comprovar ao contrário do que está escrito na codificação, fique com a ciência. Veja a beleza da coisa. E, dentro do nosso tema, a previsão futura, a premonição, pré-cognição, o nome não importa. Os eventos, eles vão acontecendo. Por quê? Porque isso tudo é uma grande onda que vem avançando, avançando. Quem tem capacidade de ler a onda antes de chegar, ele prevê o futuro. Quem tem condições de reler o passado, voltar ao passado, ele lê o passado. O importante é o nosso presente. O que nós somos, para onde vamos. Iremos para onde estivermos plantando hoje. Norberto, a Márcia antes nos disse que temos em média 5 sonhos por noite. Num cálculo rápido, isso daria milhares de sonhos durante nossa vida. Como identificar que um sonho é premonitório e outro não? Como que a gente sabe que a gente pode confiar naquilo que a gente, de repente, visualizou durante a noite? Isso. No caso da premonição, você não sabe se efetivamente isso vai acontecer amanhã. Voltando ao evento que aconteceu com meu pai, ele teve uma ideia, nasceu uma ideia dentro da cabeça dele de reunir a família. No seu interior, ele já previa a sua morte, mas ele não podia anunciar, porque ele não tinha certeza, ninguém sabe disso. Eu fui a última pessoa que conversou com ele lá nesse almoço, depois cada um foi para sua casa, né? E ele fez umas revelações fantásticas, que durante toda a minha vida ele nunca havia dito. Então ele estava abrindo o seu livro. Por quê? Porque ele sentiu algo, ele leu algo dentro desse universo de Deus que poderia acontecer. Quando? Uma semana depois. Então, o evento é lido
a data em que vai ocorrer o evento, só depois que ele ocorreu, para sabermos que aquilo efetivamente foi uma pré-cognição, usando os termos da Márcia. O pré é o que veio antes. Quando que nós vamos comprovar que aquilo era pré? Depois do evento acontecido. O Norberto pegou um exemplo, como sempre, ele é muito didático, que tem uma conotação emotiva muito grande, e isso acaba influenciando você que está em casa assistindo a gente. O caso do seu pai impressiona muito por ser seu pai e por ele ter morrido pouco tempo depois. Mas não é essa a proposta que está no Evangelho, para a gente estar atento e estar com a casa sempre em ordem, porque a gente nunca sabe qual é o momento da nossa morte. Não deveríamos todos viver sempre em harmonia, sempre próximos, ter um convívio afetivo, perdoar os familiares. Isso não deveria ser sempre a nossa prática do dia a dia, se é que a gente pode tirar alguma lição desse nosso debate aqui para a nossa vida do dia a dia. Eu não sei quando morrer, quando eu vou morrer. E também não sei se eu vou ter um sonho pré-cognitivo a respeito da minha morte. No meu inconsciente, espiritualmente, eu sei quando vou morrer. Será que esse inconsciente vai manifestar-se? Não sei. Então, qual é a minha opção inteligente? Eu tenho que ser o melhor que eu posso. Sem dúvida. Sempre conviver com os meus familiares, sempre viver em harmonia, porque eu posso morrer hoje, posso morrer amanhã e posso morrer daqui 20 anos. Márcia, Oi. Na Bíblia a gente tem muitos relatos de sonhos como esses, como o do profeta Daniel. Seria um aviso dos céus? Eu peço para você responder daqui a pouco, depois do intervalo. Olá, estamos de volta com a última parte do programa de hoje sobre sonhos premonitórios. E no bloco anterior eu deixei uma pergunta para a Márcia sobre os relatos que a gente encontra na Bíblia sobre esse tipo de sonho. Seria um aviso dos céus, Márcia? A maior parte dos textos bíblicos, né, que falam sobre sonhos, como o próprio, né, São José e Nossa Senhora tiveram um sonho de que eles deveriam fugir para o Egito. Então, não superam as faculdades humanas parapsicológicas inconscientes. Claro que, de maneira alguma, a gente pode levantar a hipótese de estar negando que a Bíblia é o livro da revelação divina. Mas só que ali o que acontece com seres humanos, a maior parte dos fenômenos que acontecem não superam o que a parapsicologia chama de faculdades parapsicológicas inconscientes e que se manifestam como aqui no nosso tempo corrente ainda de hoje. Agora, eu queria aproveitar, Felipe, para fugir um pouquinho do tema, né, da revelação bíblica, porque poderia ser talvez um programa à parte, mas ficando aqui neste termo pré-cognição e que é conhecimento do futuro, para a gente fazer um alerta para quem está em casa, para não se fiar, principalmente dos profissionais que têm esse consultório e que atendem com hora marcada, porque é muito fácil você simular um conhecimento do futuro. Primeiro que nós temos que deixar de lado as generalidades. O que é generalidades? Eu falar, por exemplo, eu vou fazer uma previsão para 2017, né? Vai morrer uma pessoa muito famosa. Vai morrer, vai separar um casal muito conhecido. Então, se a gente for descartar as generalidades, se a gente for descartar as deduções, que eu observo a realidade e faço deduções, se eu for descartar a própria sugestão e autossugestão, porque isso é um assunto sério, não é, Norberto? Por exemplo, um adivinho, chamado de adivinho profissional, diz para uma menina, para uma mocinha, que ela vai morrer antes de 18 anos num acidente de carro. E daí essa menina se sugestiona tanto com isso
que, por exemplo, cada vez que ela vai atravessar a rua, ela acaba tendo paralisias, acaba tendo vertigens, acaba não querendo mais sair de casa, fica doente mesmo. Então, se essa menina não terminar por morrer atropelada, seria um fenômeno que até a parapsicologia renunciaria de explicar. Então, um alerta para quem está em casa, gente, é que o fenômeno é espontâneo, o fenômeno é incontrolável, então nós não devemos dar nenhuma credibilidade para quem tem escritórios ou que anuncia, que dá consultas e atendimentos e que vai falar sobre o seu futuro com dia e com hora marcada, porque ninguém adivinha o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E eu não tenho controle nenhum sobre as manifestações do meu inconsciente. Então, isso é um assunto bem grave. Se uma pessoa adivinhasse o que quer, na hora que quer, do jeito que ela quer, ela adivinharia uma vacina contra a dengue, a cura do câncer, o resultado da loteria esportiva. Norberto. Então, é um assunto muito sério. Na sua opinião, esse raciocínio se dá dessa forma também? Ah, sem dúvida. Os charlatães existem e sempre existiram, desde de toda a humanidade. Então, esses indivíduos, alguns deles têm uma percepção extrasensorial, consegue ler alguma coisa, e se ele não tiver um caráter ilibado, ele vai usar isso como ferramenta para iludir os incaustos. Então é importante que, ao consultar uma cartomante, uma vidente, uma pitonisa, uma leitora de mãos, se precavem a respeito das informações que vão ser transmitidas ali. E aliando ao fato que a grande maioria desses indivíduos que fazem as leituras, as previsões, eles leem o nosso pensamento, telepaticamente. Então isso é muito importante, porque nós já vamos lá com uma série de preocupações e esses indivíduos leem essas preocupações, porque nós estamos irradiando essas preocupações. Cada vez que a nossa mente dá uma varridinha naquele item, a pessoa capta, aí ela explora esse tema. E o importante é qual o objetivo da revelação, o que isso vai trazer de bom ou o que isso vai trazer de ruim. Paulo disse, ouça tudo e retenha o bem. Sim. Norberto, você me deu mais um gancho para a próxima pergunta para você, que é qual o objetivo dessas revelações quando vem em sonhos, que é o caso de hoje que a gente está discutindo. A minha dúvida se dá porque eu não sei como se é um espírito que muitas vezes vem ali no soprar, tem esse caso também na telepatia, que a Márcia disse, mas não seria uma interferência no nosso livre-arbítrio, uma revelação como essa? Não, não é considerado uma interferência no livre-arbítrio, porque independente da informação que você recebe, é você que vai tomar uma atitude em cima da informação que você recebeu. A informação está aí, está disponível. Tá? O que eu vou fazer com isso? Você tem o seu livre-arbítrio e você vai seguir. Se nós analisarmos isso no contexto da reencarnação, quando nós nos propusemos a reencarnar nessa atual existência, os que estão vivenciando agora aqui em 2016, tem uma missão. Tem que sair daqui e chegar aqui. O caminho que ele vai seguir é problema dele. E ele pode não chegar ao caminho. Ele pode falir antes. Então, a opção dos caminhos a serem seguidos em função de uma informação obtida é a plena execução do seu livre-arbítrio. Agora eu dou a oportunidade para você fazer a pergunta para a Márcia de hoje. Voltando, né, aos textos bíblicos, né, os profetas, eles tinham essa capacidade de nos trazer informações. Com que benefício? De nos formular uma nova sociedade. Velho Testamento, Moisés, Novo Testamento, Jesus trazendo suas informações. Então, como que vocês veem isso? Se Deus não fala e a Bíblia é a palavra de Deus, como que fica esse contexto? E lá no Velho Testamento, a grande maioria daqueles que escreveram são profetas. Como que vocês veem isso? Como que esses profetas liam Deus? A faculdade parapsicológica chamada telepatia, apesar de espiritual, a espiritualidade é humana. E tudo que é humano
como que a espiritualidade é humana, se ela é espiritual? Não, se eu sou corpo e alma, Sim. espírito e matéria, Sim. então eu posso afirmar que o ser humano tem uma faculdade dele que é espiritual. Mas se é uma faculdade humana, espiritualidade humana, ela é limitada. Então, eu não posso me comparar a Deus. Eu não sou onipresente, onipotente, infinito. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Então, os textos bíblicos é uma historinha. Um vai seguindo o outro, um vai através do outro. Então, as profecias, né, os profetas estavam anunciando a vinda de Cristo. Todas as profecias bíblicas anunciam a vinda do Messias. Então, Deus, sim, que é o Criador da natureza, Ele que fez todas as coisas, pode servir-se de faculdades humanas, como serviu-se de Moisés para libertar o povo dele do Egito. Poderia ter feito de outra maneira e serviu-se de Moisés. Então, pode servir-se de faculdades humanas, porque a missão do profeta foi preparar e anunciar a vinda do Messias. Então, tudo o que supera o parapsicológico, humano ou natural, tem que vir confirmado por milagres, que é o que a gente chama de assinatura de Deus. Então, se superou a limitação humana, nós temos que procurar ali o sinal de que Deus estava realmente agindo através daquela pessoa. Márcia, agora você pode fazer a pergunta para o Norberto, que é quem vai encerrar o debate de hoje. Norberto, você fala sempre do livre-arbítrio. Vários programas, né, a gente tem discutido aqui sobre isso. E quanto mais você fala, não sei, parece que eu sempre tenho essa sensação que menos livres nós somos. Então, você vive falando que se eu reencarno é porque eu estou aqui com uma missão e tal. Mas se eu estou aqui com uma missão e eu nem lembro quando foi lá atrás que foi me confiada essa missão, antes de eu encarnar de novo, isso nunca me cheira a livre-arbítrio. Então, se nós formos pegar a situação que o país está, e hoje todo mundo desencantado, né, com a política e com os políticos corruptos e com a roubalheira que está no nosso país, e nós fôssemos olhar para esses políticos corruptos, eles têm livre-arbítrio, eles estão realizando uma missão, eles estão progredindo ou regredindo, eles estão... Foram esta missão que foi dada para eles, virem aqui com esta missão, afundarem o nosso país e passarem a mão no nosso dinheiro, e eles precisam fazer isso porque estão num processo de evolução, e daí na próxima eles virão um pouco melhorzinho, é isso? Isso, em suma é isso, Márcia. Meu Deus. A corrupção não é exclusividade brasileira, ela existe desde sempre. O indivíduo ele vai atrás dos seus bens materiais por ele achar que o material vai defender a sua vida. Ele já vê isso desde lá dos primórdios. Então nós temos um território físico que nós defendemos ele porque ali nós temos o nosso alimento. Então eu troco dinheiro por relógio, quando faltar dinheiro eu vendo o relógio e converto em alimento. Então a base é essa. Tá? Então eu quero bens materiais para garantir a minha sobrevivência e dos que estão comigo. Isso é um desvio comportamental. Todos esses indivíduos que você citou, não só aqui como no mundo inteiro, estão com missões específicas, cada um de acordo com a sua capacidade. A quem mais tem, mais será dado e mais cobrado. Então, se o indivíduo vem com uma missão e falha nessa missão, o problema é a falha. Porque se todos os dirigentes, quer sejam dentro do lar, quer sejam dentro de uma empresa, quer sejam dentro do Estado, cumprissem o que está escrito na lei humana, primeiramente, e segundo, na lei divina, ele faria ao próximo o que gostaria que fosse feito para ele. Ele falha na sua missão. Uma vez que falhou,
A bondade do Pai nos dá a oportunidade de nós virmos novamente, resgatar este erro, tentar aprender com o erro para atingir um acerto. A prática do mal é treinada, porque eu defendo, eu agrido, eu transgrido. O bem é, a falta do bem é o não exercício do bem constante. Eu tenho que treinar, tenho que treinar, tenho que treinar. Se eu treino a praticar o bem, se eu treino a respeitar o próximo, isso vai ficar embutido dentro de mim. Quando eu voltar numa próxima encarnação, eu vou comparar o que eu fiz, lá, usando seus termos, no seu inconsciente, no seu subconsciente, eu analiso isso e comparo. Bom, fiz. O que eu vou fazer de novo? Modificar. Para modificar é duro. Larga é a porta da perdição, Norberto, e a estreita é a porta do bom caminho. Então é mais fácil falir. Por quê? Por causa da força de vontade. Livre-arbítrio ele tem, mas a força de vontade é desse tamanhozinho, ó. Norberto, Márcia, muito obrigado. Não tem jeito, né? O assunto é recorrente mesmo, reencarnação, sempre dá pano para manga. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo debate de hoje. E o nosso debate, é claro, continua nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail. mistérios@tvmundomaior.com.br. Um grande abraço e até a próxima.